Oi, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vim falar sobre o terceiro filme da franquia principal de Invocação do Mal. Eu, inclusive, já gravei um vídeo falando um pouquinho aí sobre a franquia, qual é a ordem que você deve assistir e com a sinopse de cada um dos filmes. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, para caso você quiser acompanhar toda essa franquia inteira e assistir desde o começo, desde os filmes principais, que é do Invocação do Mal, e os spin-offs que saíram destes filmes. Mas nesse vídeo aqui em específico eu vou estar falando aí do terceiro filme que foi lançado há pouquíssimo tempo atrás, chamado Invocação do Mal 3, Ordem do Demônio. Tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Então, Invocação do Mal 3 conta uma história bem simples aí do casal renomado e mais procurado de Hollywood inteira no quesito aí de terror, que é o casal de demonologistas Warren. Os dois hoje em dia já são falecidos na vida real, mas todos os filmes aí que contam os casos que eles já participaram são baseados em fatos reais. É bom a gente lembrar que baseados em fatos reais não necessariamente quer dizer que tudo que está no filme aconteceu, mas sim que as pessoas envolvidas e o ambiente era aquele mesmo, eram aquelas pessoas envolvidas, porém, as situações, o filme tem a liberdade que ele quiser para inventar o que ele quiser. E é bom a gente explicar isso porque as pessoas acham que baseado em fatos reais quer dizer que é exatamente aquilo que aconteceu na vida real. Mas não. E nesse terceiro filme conta a história aí de um garotinho que ele estava possuído aí por um demônio, um espírito muito ruim, e o seu cunhado ali, desesperado vendo a aflição do menino, se oferece para que ele tome a possessão no lugar. E o demônio obedece, tomando assim o corpo do menino agora como o seu lar, a sua casa, e ele começa a tomar controle das atitudes do garoto, fazendo com que ele cometa um assassinato e, obviamente, vá parar na justiça por conta disso. E é aí que o casal Warren entra, porque eles haviam feito o exorcismo e eles têm certeza que o garoto cometeu isso porque ele estava possuído por um demônio. Então eles querem entrar para provar aí para a justiça americana que o garoto não cometeu aquilo porque ele era um assassino, porque ele tinha a intenção de matar, mas sim porque ele estava possuído por uma entidade maligna. Então essa aí é a sinopse desse terceiro filme da franquia Invocação do Mal. E desde o começo eu já quero falar uma coisa bem clara, porque o nome do filme é Ordem do Demônio, e assim, eu esperava, meu Deus do céu, porque o caso real é um caso muito, assim, incrível. Ele foi muito famoso, o caso real, nos Estados Unidos, porque é um dos primeiros casos nos Estados Unidos, esse não no mundo, no qual a pessoa alegou estar possuída quando cometeu um crime e levou isso para dentro da corte. Foi realmente o que a pessoa da vida real disse quando foi para a corte. Ela disse que cometeu o crime dela porque ela estava possuída por vários demônios e os Warren foram lá para tentar provar isso. Ou seja, é um caso gigantesco. Assim, nos noticiários americanos, na mídia americana, é muito famoso, então eu tava esperando muita coisa desse filme, mas no fim, enquanto o demônio desse filme fez o garoto se tornar um assassino, eu só fiquei entediada no filme inteiro. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque, na minha concepção, o primeiro filme de Invocação do Mal é muito bom, é uma perfeição. O segundo filme é bom, é um bom filme, e o terceiro filme parece que tá realmente fazendo uma escadinha e tá decaindo, porque esse terceiro filme ele não é ruim, mas ele também não é bom. Ele é um filme ok, que você não esperaria, que veio aí da franquia de Invocação do Mal, que é conhecida por justamente fazer um terror gostoso e que foge daqueles clichês baratos que muitos filmes de terror apostam. É bom a gente também deixar aqui bem claro que Invocação do Mal foi dirigido por um outro diretor, não foi o James Wan, porém o James Wan ele participou ali da criação do roteiro, então ele sabia assim que esse filme ia existir, não pegaram só a obra dele e fizeram um filme sem ele saber, ele aprovou esse treco e assim, a gente consegue perceber muito bem enquanto tá assistindo ao filme que o diretor, ele assistiu aos filmes do James Wan e tentou copiar a fórmula dele. Tentou, sabe, é tipo um filho tentando copiar os passos do pai, mas na real só fica um trabalho meio, ok, você fez as mesmas coisas que o James Wan fez nos outros filmes. E aí? Porque o James Wan, ele tem a habilidade do quê? Você dá uma pedra pra ele transforma essa pedra em suco. Ele faz, porque se a gente for parar pra analisar o roteiro do primeiro e do segundo filme de Invocação do Mal, gente, não é nada muito extravagante. É um roteiro com uma
Casa Mal Assombrada com uma pessoa possuída. Quantos filmes de terror que já não tem assim, mas o que fez com que os filmes fossem bons era a direção do James Wan, não era o roteiro. Os roteiristas fizeram um roteiro ok, igual a todos os outros roteiros de filmes de terror. No terror é muito importante que o diretor saiba o que ele está fazendo. E eu sinto que nesse último filme, nesse último foi lançado, né? Não se sabe se vai lançar mais de Invocação do Mal, mas provavelmente sim, porque dá dinheiro pra caramba. Nesse último filme de Invocação do Mal que foi lançado, faz sim muita falta a direção do James Wan, porque o roteiro continua muito barato, igual dos outros filmes, é a mesma coisa, sempre alguém possuído, casa mal assombrada, mais um monte de invencionice e bicho no meio. Porém, falta ali aquele olhar criativo do James Wan para as situações, porque o diretor conseguiu copiar dele os planos de câmera, conseguiu copiar, gravar em partes mais escuras, tentar fazer com que o espectador fique sentindo aquela angústia, porém ele errou muito ali na questão da criatividade, na questão de trazer realmente a atenção que o James Wan conseguia para os filmes dele. A história real acontece praticamente igual ao começo do filme, porque a história real conta a história de um garoto chamado Arne Johnson, que se oferece ali durante uma possessão do seu irmãozinho David para tomar o lugar do seu irmãozinho, porque de acordo com os Warrens, o garotinho pequenininho chamado David estava possuído por 43 demônios. É porque tá escrito em inglês, eu não entendi bem a diferença. É como se fossem 43 espíritos e 2 demônios. Eu não sei qual é a diferença. Talvez o espírito seja pipitinho e demônio seja um demôniozão, entendeu? Eu não sei bem qual é a diferença, mas foi isso que eles falaram. E que, então, por conta disso, Arne Johnson aí, que se ofereceu para tomar o lugar do seu irmãozinho, assassina ali o seu inquilino, né? O dono. Não sei se é inquilino seria o nome, o dono da casa onde ele está vivendo. Eles têm ali uma discussão intensa e ele assassina o seu inquilino com mais de 20 facadas. E ele, obviamente, é preso. Só que, ao contrário da vida real, é aí que o filme começa a tomar muita liberdade criativa. Porque, na vida real, a advogada do Arne não poderia chegar para a corte e falar: gente, meu cliente é inocente porque ele estava possuído por 43 espíritos e 2 demônios. Fonte? Confia. Ela não poderia chegar pro juiz e falar um negócio desse. Então, na vida real, os Warrens ficaram muito naquela coisa do tentar provar uma possessão demoníaca. E eu achei que fosse assim que o filme fosse ser, que fosse os Warren tentando procurar provas ali de uma possessão demoníaca. Só que tem um pequeno detalhe que eu acho que o filme não foi pensado bem na hora que eles resolveram fazer o filme, porque na vida real, os Warrens perderam o caso. Porque o cara foi preso do mesmo jeito, ele foi preso. Ele seria condenado ali a assassinato, que é praticamente 20 anos nos Estados Unidos, ele ia ser condenado, mas ele foi condenado ali há uns 5 anos, mais ou menos, por quê? Foi considerado que ele estava ali no momento de legítima defesa, porque ele teve uma discussão ali com esse seu inquilino na vida real, ele teve uma discussão, porque parece que ele viu esse inquilino dando em cima ali com uma criança, parece, fazendo pedofilia com uma criança, e ele viu e ele foi tentar defender, e parece que levaram isso para uma coisa de legítima defesa, e também porque ele não assassinou necessariamente no momento ali, ele assassinou no momento de calor e não houve premeditação. Então, isso diminuiu muitos anos da pena dele, e também por bom comportamento, mas não foi por conta dos Warren. Não conseguiram provar possessão demoníaca num júri, até porque não é considerado uma boa desculpa num júri. Você não pode chegar num júri e falar que você estava possuído por um demônio e por isso que você cometeu esse crime e eles vão deixar você ir embora. Não existe. Até foi deixado que os Warren pudessem participar desde que eles conseguissem apresentar alguma prova. Mas eles não conseguiram e a advogada do Warren nem usou isso como uma justificativa no tribunal realmente. Ela utilizou isso para chamar a atenção da mídia para cima do caso do cliente dela. Ela chegava na mídia e falava: não, ele é inocente, ele estava sim possuído, mas no tribunal não era isso que ela falava. No tribunal ela obviamente usava de uma defesa justa, entendeu? De uma defesa que faça sentido para um advogado tomar. Ela usava de defesa que era legítima defesa. Ela usava do fato que ele era muito jovem, que ele sempre teve um bom comportamento, que tirava boas notas e que foi por isso que ele conseguiu se salvar. Porque se o caso dele dependesse dos Warren, ele ia ser preso, ia ser condenado a 20 anos, porque eles não conseguiram provar que ele era inocente. Então o filme, é aí que o filme tem que criar muita liberdade criativa. Porque no filme,
Realmente acontece tudo até o momento que o Arnie é preso exatamente igual. Mas o filme, então, ele toma muita liberdade, porque eles já enfiam no meio possessão demoníaca por meio de um totem de uma bruxa. A bruxa, na real, tinha contato, era um grande ritual que ele estava fazendo em troca da alma dela. Ela iria dar a alma de uma criança, de um casal apaixonado, de um homem de Deus em troca da sua. E no meio de tudo isso tem um monte de bicho, um monte de sangue, um monte de criatura esquisita e um monte de falcatrua que não tinha na vida real. Porque eles tinham que dar aquela enrolada. Isso poderia ser muito bom porque abriria muitos caminhos aí para vários outros spin-offs, porque sempre abriu nos outros filmes aí da Invocação do Mal. O primeiro abriu todo um caminho de spin-offs, o segundo todo um caminho de spin-offs, e esse terceiro queria também abrir mais caminhos para mais sequências. Porém, ele não conseguiu. Culpa do roteiro ou culpa da direção? Dos dois. Eles fizeram um papel igualmente ruim. Então eu culpo um pouco os dois, mas o fato é que a história, eu tava muito empolgada com o começo, porque eu achei que fosse aquela coisa, sabe, investigadores paranormais tentando provar a existência de algo sobrenatural no meio de uma corte. Eu tava esperando uma investigação paranormal, sabe, eles juntando provas. Só que o roteiro se aproveita muito das habilidades paranormais da Lorraine pra justificar qualquer coisa que acontece. É assim, nos outros filmes, a Lorraine tinha habilidades acreditáveis, tá? Ok, ela poderia ter aquelas habilidades. Ela chegava numa casa, ela sentia uma energia esquisita. Ela via coisas esquisitas, mas ela não era uma super heroína. Nesse filme aqui, a Lorraine toca no treco, ela tem quase uma viagem astral. A mulher tem uma viagem astral, ela volta no tempo, ela vê onde é que ela tem que estar, ela ouve um trem, ela sabe que tem trem em tais lugares, ou seja, o filme, para poder solucionar o roteiro meio que porco que ele tem, ele usa ali, ele transforma a Lorraine num uau, ela vai solucionar isso aqui sozinha por conta dos poderes dela. Daí no meio de tudo isso também tem uma história amorosa entre a Lorraine e o Ed, que conta a história, ou seja, você tá vendo a bagunça desse filme? Era pra ser só um caso de um cara que usou um demônio pra justificar o fato que ele assassinou uma pessoa e daí já tá virando um negócio de uma bruxa com um totem feio de bicho. Tá virando um negócio meio bagunçado e o filme vai continuando bem bagunçado desse jeito mesmo. E eu acho muito bom que no filme tem todo aquele negócio do o Ed viu o Arnie se oferecendo para pegar o demônio para ele antes dele ter um ataque cardíaco e ficar doente no hospital e ninguém mais sabe. Mas eu fico pensando, por que o Arnie não disse para ninguém que ele tinha chamado o demônio pra dentro dele? Podia chegar, gente, eu tô com o demônio em mim. Sabe? Porque ele tava vendo coisas. Tinha gente caminhando na casa dele que não tava lá, ele tava ouvindo barulhos que não existiam, ele tava ficando doente, ele tinha derrubado uma serra elétrica quase em cima de uma pessoa. Ou seja, ele tava vendo coisas, né? Mas ele resolveu olhar e falar: não, não acredito mais nisso. Eu vi um exorcismo, mas não sei se eu acredito na existência, sabe? Não sei. E é tipo, e é bom a gente falar que na vida real, isso foi uma coisa que foi comentada ali na mídia, foi que as únicas pessoas que falavam aí que o Arnie estava tendo um comportamento diferente e que ele estava agindo como se estivesse possuindo foi o Arnie e a namorada dele. Porque no trabalho, ele ia trabalhar normalmente, os amigos dele falavam: gente, o Arnie tava vindo pro trabalho, nada de demônio no trabalho. A não sei se o demônio fizesse, tipo, sabe, não fazia hora extra. O demônio só aparecia quando ele tava em casa. O Arnie ia trabalhar, o demônio falava: não vou trabalhar, e ele ia embora. A não ser se fosse assim. Porque o Arnie saía com os amigos dele na vida real constantemente, os amigos dele não viam nada de diferente. Aí, ou seja, o demônio, ele só vinha quando ele queria matar alguém. É bem convincente, conveniente isso daí, legal, sabe? Ou seja, eu sinto que o filme, ele foi num território muito complicado, esse aí, do caso do Arnie Johnson. Por quê? É um caso que, gente, e o filme ele ainda tenta ali todo um negócio do o Arnie matou um cara que era bêbado e, ninguém gosta desse cara, mas eu fico pensando, e a família desse cara vendo esse filme, gente? Vendo o assassino dele sendo representado como um menino que ele não assassinou ninguém, ele estava possuído. Sabe, gente, a irresponsabilidade que esse filme tem de compartilhar essa mensagem, tá entendendo? E ainda querer tentar justificar, sabe? Tendo, cara,
Ele morreu, mas ninguém vai se importar, ele tava bêbado nessa cena aí, ele tava fazendo festa com música alta. Ninguém vai se importar se ele morrer. Gente, a família dele se importou bastante que ele morreu, eu tenho certeza. E daí a família dele olha e vê esse filme, não sei, sabe? E o filme ele ganharia muito mais se ele fosse para caminhos, como eu disse ali mais pra frente do vídeo, de investigação. Se o filme, sabe, o filme ele tentou inventar, ele tentou falar, vamos fazer uma investigação paranormal. Ele desistiu de fazer investigação paranormal e virou uma mesmice ali de assombração, demônio e jumpscare. Seria muito melhor se o filme fizesse aquilo que prometesse desde a sua sinopse, que prometesse uma investigação e que cumprisse. Porque se o filme poderia não ser uau, cheio de invencionices, mas nenhum dos Invocações do Mal é cheio de invencionices. Esse filme deu errado justamente porque eles tentaram inventar coisa que não tem como existir, gente. Sabe? Esse filme, o que deu errado foi justamente que eles tentaram enfiar muita coisa onde não cabia. Eles tentaram, não, vamos botar uma bruxa e um bicho e um necrotério e uma floresta e uma mata e uma possessão e um ritual e sangue e um suicídio e daí uma prisão e uma advogada e um júri e um tribunal e o Ed, a Lorraine e o passado deles e o Ed tá doente e o Ed tá cardíaco, o Ed ficou em coma e é isso. E eles recebem flores. E eles têm uma casinha branquinha lá, que é onde eles se conheceram. Esse é o nosso filme. Fé que vai dar certo com tudo isso no roteiro. Fé que vai dar certo. Eu não sei quem olhou pra esse roteiro e falou, super vai dar certo num filme de menos de 5 horas. Super vai dar certo pra desenvolver tudo isso. Um outro fato é que, enquanto no caso real havia abertura para que as pessoas se desdobrassem e metade falasse, gente, esse cara é um assassino, tava possuído nada, é um assassino, tem que prender 20 anos pra esse cara. Tinha gente que defendia até mesmo a pena de morte no caso do Arne, porque foi um crime violento ali. Ele matou a pessoa com mais de 20 facadas, foi um crime violento, mas tinha pessoas que falavam, sem pena de morte porque não teve premeditação. Mas tinha uma outra parte que realmente acreditava que o Arne estava possuído. Mas a graça desse caso é justamente o fato que as pessoas estavam divididas entre acreditar no paranormal ou acreditar na justiça americana, que julgaria o caso, obviamente, de acordo com leis humanas, sem contar paranormal e espírito e 43 espíritos e 2 demônios, entendeu? Mas aí a gente tem o filme, que o filme desde o começo ele não deixa essa abertura aí pra gente imaginar, será que é paranormal ou será que é vida real? Aí você fala, mas Stephanie, óbvio que seria paranormal, é um caso dos Warren, mas mesmo assim, o que acontece? Na primeira cena, a gente já vê um menino se contorcendo na mesa. Aí depois, quando o Arne comete o assassinato dele, a gente deveria ficar na dúvida, tal, que a possessão ocorreu, mas será que o Arne não tá só fingindo que tá possuído para se livrar? Mas não, a gente já vê o Arne andando ali, todo esquisito, todo sujo de sangue ali, com os olhos dele tudo virado, todo errado, claramente possuído. Aí eu penso, o que isso me dá de interesse na história? Eu já sei que ele estava possuído, eu já sei que vão conseguir provavelmente provar isso no filme, porque o final tem que ser feliz. Então, qual é o interesse que isso me dá na história? Entendeu? Seria muito mais interessante a gente ficasse na dúvida. Será que ele não é só um mentiroso? Porque no caso real é essa, sabe? É um caso assim, todos os casos dos Warren é assim, entendeu? Você lê e você fala, será? Sei não, hein? Que tem muita polêmica envolvendo o caso dos Warren. Tem, por exemplo, o caso de Amityville, que os Warren foram processados pelas crianças lá da família depois que cresceram, porque falaram que eles causaram extremos problemas psicológicos na família, criaram desequilíbrio familiar entre eles, inventaram mentiras com o nome da família e destruíram ali a infância deles porque eles tinham que ir para a escola e as pessoas, sabe, faziam bullying com eles e essas coisas com mentiras. E os Warren realmente receberam um baita de um processo, e não foi o primeiro. Foi uns 10 processos que as pessoas botaram em cima dos Warren porque eles mentiam sobre as suas histórias. Agora, em relação às criaturas do filme, a franquia já viu dias melhores, porque enquanto no primeiro e no segundo filme a gente tinha criaturas assim, elas eram simples, não era nenhuma invencionice bizarra, mas elas eram criaturas ali que faziam com que a gente, telespectadores, ficássemos ali assustados, ficássemos com medo e até mesmo, com algumas delas, quiséssemos spin-offs baseados somente neles, como por exemplo o Homem Torto de Invocação do Mal 2,
do qual muitas pessoas querem sim um spin-off, contando especialmente ali a história do Homem Torto, casos com o Homem Torto. Quem sabe o Ed e a Lorraine Warren lidando diretamente com o Homem Torto. As pessoas querem realmente ver. Mas quando a gente vem para esse filme aqui, a gente tem a bruxa, que... Tá, ela é uma bruxa. O que que difere ela de todas as outras bruxas do planeta Terra, que são mostradas em filmes de terror? Eu não sei, porque ela usa preto e ela faz rituais e a gente sabe o nome dela. E é isso que a gente sabe sobre ela. A gente não tem muito, a gente sabe, ela é filha de um padre, mas não tem mais muitas informações sobre ela. Ela é clássica bruxa de filme. Ela tem uns superpoderes assim que, uau, o filme aproveitou assim. Ela tem um negócio, ela joga um negócio, você desmaia, ela muda o lugar, você tem uma viagem astral com ela. É todo um, sabe? Muito massa. Pena que ela é igual a todas as outras bruxas do planeta Terra. Seria legal só existisse ela, e quem sabe seria inovador. Aí a gente tem aquele bicho que eles estão no necrotério, que a Lorraine tá vendo lá o braço da mulher morta que ficou no mar por um bilhão de dias e dela vai tocar na mulher morta, pelo amor de Deus, vai pegar doença. Mas enfim, ela não se importa com as doenças. Ela vai lá no necrotério e vem um bicho assim. É um homem acima do peso, pelado, que vem correndo na direção dela e me lembra muito aquele filme Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Só que a diferença de Invocação do Mal e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro é que Histórias Assustadoras para Contar no Escuro é um nome bem grande mesmo. Acostumem-se, é feito para adolescentes, é feito para um público infanto-juvenil. E assim, as assombrações são muito mais assustadoras do que a desse filme, gente. Eu amo Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. É um filme que pra mim qualquer pessoa deveria assistir porque é baseado em um livro ali de historinhas infanto-juvenis e tem um bicho que é exatamente assim. Só que é uma mulher acima do peso que vem andando na sua direção e ela te mata te abraçando, você morre asfixiado nela. E nesse caso aqui é um homem acima do peso que vem correndo na direção da Lorraine e, sabe, não tem nenhuma criatura muito, sabe, que faça parte desse filme. Não é nenhuma criatura original, é uma criatura que atrás da outra que parece, sabe, invencionices de outros filmes que eles só jogaram nesse daqui. Então faz sim muita falta para esse filme criaturas inovadoras, criaturas que deem medo e um filme no geral que dê medo, porque você tá assistindo esse filme, não sei, dá aquele tédio, aquela preguicinha, dá vontade de fazer uma piada no meio do filme para ver se levanta o astral da galera que tá assistindo, porque não é aquele filme de terror que você fica na ponta do sofá assim esperando quando vai vir o próximo susto, esperando o que vai acontecer. Porque ao contrário dos outros filmes, eu nem me importei com um cara possuído. Nos outros filmes, caraca, eu ficava muito preocupada com a família, não com os Warren, porque é óbvio que os Warren iam sobreviver, eles são os Warren, o filme é sobre eles não vão morrer. Mas eu ficava muito preocupada com a família, com as crianças que estavam envolvidas nesse filme aqui. Gente, se o possuído morresse, não ia me importar. Uma pena, não ia me importar. Porque a história nem anda muito em cima dele, sabe? Acontece as coisas com ele, não me importo. Acontece com a família dele, uma pena, não sei nem os nomes deles. Então, sabe, acaba não dando assim. E o roteiro, ele tenta criar aquela sensação do, os Warren estão em perigo. O Ed, por exemplo, ele tem um ataque cardíaco no começo do filme. Por conta ali, né, de um demônio que fala pra ele, eu vou falhar seu coração, seu velho. Aí ele tem um ataque cardíaco, ele continua tendo ataques ali ao longo do filme inteiro, mas eu entendo, era uma coisa que era pra gente, telespectador, ficar, meu Deus. O Ed vai sofrer um ataque cardíaco, ele vai morrer, mas não é o Ed. Eles não vão matar o Ed. Se fosse pra matar, matava-te no começo. E é isso, matava-te. Mas não, ele ficou vivo. E daí era isso, sabe? Tem todo aquele negócio, sabe? A Lorraine cuida dele. Aí tem também as cenas, a Lorraine sendo puxada do penhasco. Será que ela vai morrer? Não, ela não vai morrer, ela é a Lorraine. Sabe? Funcionaria caso o perigo fosse com outros personagens que a gente conseguisse entender. Ok, eles podem matar esse personagem agora, eu vou ficar com medo. Mas eles não vão matar os Warren. Agora falando aqui um pouquinho daquele ritual lá das almas que a bruxa faz. É dito que ela precisa de um homem de Deus, um amante e uma criança. Aí, gente, isso aí é maior polêmica, tá? Twitter rolou maior polêmica disso daí. Por quê? Quem é o homem de Deus? O homem de Deus, as pessoas dizem que é o padre que a bruxa mata. Não, é o Ed. O homem de Deus é o Ed. A criança é obviamente
a criança que estava possuída no começo do filme. Ele é a criança que a bruxa precisava pro ritual, isso é óbvio. Aí tem o apaixonado, né? O amante no sentido de amar, não no sentido de amante, de ser a pessoa que trai, entendeu? Não. É no sentido de amante, de amar, que é o casalzinho lésbico que tem no filme. E as pessoas falaram, não, eles não são casal lésbico, eles são casal lésbico, senão quem vai ser o amante no filme? Aí o amante é o Ed, mas de quem é que vai ser o homem de Deus? Ai, o homem de Deus é o padre, mas o padre não faz parte do ritual. Ai, o homem de Deus é o menino, mas de quem é a criança? Entende? Sabe, o filme, ele tentou fazer um negócio ali, sabe? Ah, temos um casal lésbico, mas aí todos os personagens referem-se ao casal lésbico como elas são melhores amigas. Aí a cena delas é as duas no meio de uma floresta, sozinha, trocando pulseirinha, gente. É tipo os historiadores quando falam essas duas figuras históricas eram melhores amigos, eles morando numa casa sozinhos, os dois, sabe, saindo juntos, mas eram somente melhores amigos. Então, o filme ele tentou aí, mas fugiu dessa área um pouco mais polêmica, e daí só ficou muito confuso esse negócio do ritual. Por quê? Tá, a bruxa quer fazer um ritual, mas o ritual dela já estava estragado desde o começo. Por quê? O demônio passou da criança pro cunhado. Já deu errado aqui, mulher. Desiste, já era pra você. Já deu errado. Parte pra próxima, beijo, já era. Salma já era. Mas não, ela tentou, ela continuou. Aí eu não entendi bem o que esse ritual teve a ver com o resto do negócio. Eu fiquei perdida. Eu tava assistindo, eu tava perdidaça. Eu tava assim, mas por quê? A gente não vai voltar pro cara que tá preso? Ele tá preso ainda. Ele ainda tá preso, ele ainda tá preso. Ninguém vai tentar tirar ele de lá? E eu adoro que o filme ele tem uma conveniência ali de roteiro muito boa, porque obviamente que os Warren ali fazem uma pergunta muito clássica que a gente também está se perguntando, porque é provado ali no filme que tem o totemzinho que alguém amaldiçoou propositalmente o David, a criancinha e a família dele. Aí a Lorraine pergunta, mas quem ia querer amaldiçoar uma criança? Aí o filme fala, não sei. Tem gente que faz qualquer coisa no mundo. Tem pessoas más no mundo. Vamos continuar o roteiro. Continua o roteiro. Esquece isso aí pra trás. E aí fica, sabe... O roteiro poderia ter inventado alguma coisa em cima disso, né? Porque daí fica aquela coisa... Ah, tem pessoas no mundo. Mas por que especificamente ele? Essa criança em específico? A família dele fez alguma coisa pra bruxa? Vai ter algum desenvolvimento em cima disso? Aí também tem uma cena que eu achei genial, que foi, sabe, os Warren super hipócritas chegando na casa lá do padre, que o padre é cheio de artefatos sobrenaturais. Eles chegam e falam, nossa, padre, você deveria queimar isso aqui, queimar essas coisas. Você não deveria guardar isso aqui na sua casa. Você tem um museu, vocês têm um museu de coisa amaldiçoada na casa de vocês. Pelo amor de Deus, por que ele deveria queimar deles e a de vocês? Não, vocês não querem a competição? Vocês não querem concorrência com o museu de vocês no futuro? Eu tô vendo isso aí. Isso aí é pura chantagem emocional pra ele queimar as coisas pra não ter concorrência com vocês. Eu estou vendo isso. E daí o padre conta a história ali da bruxa, filha dele, que, eu tentei afastar a minha filha, sabe, mas ela sempre me via lidando com o sobrenatural, e quanto mais eu afastei ela, mais curiosa ela ficou, e de tanto que ela convivia com o sobrenatural, que eu como padre também convivi, ela virou uma bruxa, ela virou uma pessoa que ao invés de ter repulsa do sobrenatural, ela se sentiu atraída pelo sobrenatural, e os homens ali, né? Sim, É que vocês têm uma filha na casa de vocês, que dorme no quarto em cima do museu de vocês, assombrado com um monte de porcaria, com a Annabelle lá embaixo. Vocês esqueceram? Aí eles chegam em casa, o museu continua lá, né? Ou seja, eles não aprenderam nada com a história do padre. O padre contou a história dele triste, que a filha dele, minha filha era uma bruxa, quer matar pessoas, horrível isso, muito triste, né? E os Warren, nossa, sim, muito triste. Queima seu museu. Vamos embora. Eles não queimando o museu deles, a filha deles lá com maior contato com o sobrenatural. Ou seja, loucurada, né? Eles não aprenderam nada com a história do pobre e do padre. Gente, eu poderia ficar o dia inteiro aqui mostrando cenas desse filme e comentando sobre cada uma delas, porque são cenas que algumas funcionam até que bem separadamente, mas quando você junta elas numa obra inteira, fica bem... Então, sabe, sozinho, muito bom. Junto, então fica aí, né, pra cada um interpretar o filme como bem entender.
Não é horrível, tá? Você tem que assistir aí pra seguir essa linhagem aí. Você já assistiu os outros de Invocação do Mal? Assiste esse também. É uma diversão assim, sabe, pra assistir com a família num sábado à noite. É ok, é legalzinho. Agora, se você nunca assistiu nenhum dos outros, vale a pena assistir só pra chegar nesse? Não. Assiste os outros, espera lançar mais algum, que vai lançar, gente. Daqui uns 2 anos, deve lançar filme do Homem Torto. Mais 2 anos, filme da Bruxa, do Invocação do Mal. Mais 2 anos, filme do Pé do Padre, do Invocação do Mal. Entendeu? Que vai lançar um negócio bizarro. Vai virar uma franquia assim com... Sabe aquelas franquias tipo do Jason? Do Halloween, que tem 20 mil filmes, que você fica, assisti todos. Aí vem, você já assistiu o 54º filme do Jason, e tu fica, tinha mais? É isso, vai ser isso Invocação do Mal. Vai virar 1 bilhão de filmes que vai, infelizmente, ir perdendo a qualidade ao longo do tempo, a não ser que o James Wan volte. Essa vez aumente um pouquinho, que o cara era muito bom no que ele fazia. Não sei porque ele fez o filho e abandonou, né? Criou a Invocação do Mal, agora, tchau, queria. Pai é quem queria, tchau, e foi embora. Então não entendi o que rolou ali. Mas é isso, é um filme ali que se fosse pra dar de 0 a 5 estrelas, eu daria 2 estrelas e meia, 3 estrelas. Porque não é um filme ruim, mas eu não me diverti muito assistindo, eu só fiquei meio assim. Parecia que quem tava possuído era eu, e que o demônio tinha me feito ficar com raiva do filme e entediada, sabe? O demônio me fez cometer assassinato, o demônio me fez ficar entediada. Cada demônio age de um jeito, entendeu? O demônio me fez ficar entediada nesse filme. Mas é isso, muito obrigada por ter assistido esse meu vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você gosta do tipo de conteúdo que eu trago, porque tá demorando pra crescer inscrito, eu nunca vi isso na minha vida, 1000 anos pra crescer inscrito. Se inscreve aí, ativa as notificações do canal. Caso você não saiba como é que funciona para se inscrever, você tem que criar uma conta do Google. Com a sua conta do Google, você conecta aqui no YouTube. E, sinceramente, eu acho que é bem difícil você não ter uma conta do Google, porque hoje em dia tudo se baseia em contas do Google. Facebook, Instagram, WhatsApp agora está começando a se conectar ali com Facebook e com Instagram. Tudo isso vai começar a se conectar com coisas do Google. Tudo hoje em dia é do Google. Minha casa é do Google. Eu vou ser comprada pela Google daqui a 2 anos. Eu já vi o futuro. Eu vi isso numa visão minha. Ou seja, tudo é do Google hoje em dia, então é bem difícil que você não tenha uma conta. Provavelmente você não tem uma conta no YouTube, aí você cria bem rapidinho. Caso você ache que vão roubar seus dados, mente seus dados, inventa que seu nome é Pedrinho Gameplays 2, ninguém vai roubar seus dados. Tá tudo certo? Você não precisa pagar para se inscrever. Deixa o like aí embaixo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!